Salve família, aqui quem fala é o Davi e nada melhor do que estar aqui próximo dos devoradores de combustível, né, para falar do PPI. Finalmente, graças a Deus, né, que essa política abusiva, né, vai ser retirada dos preços. É uma pena que tenha sido feita pelo PT, né, a gente tá aqui com a Cristina, eu vou sair com ela agora. Inclusive, trocamos os 4 pneus, estamos 4 pneus novos, vou colocar aí um trechinho aí antes da gente seguir, pra gente pegar logo o foco do assunto e seguir, vamos lá. Atualização aí do projeto do Astra, né? Uma semana, mais de uma semana que ele tá aí parado, esperando os pneus, né? Apesar dos pneus estar no pelo, ó. No pelo. Tem pneu desse que tá quadrado, família. Não sei porquê, eu acho que por ter ficado muito tempo parado na oficina na mesma posição, né? Pode ser que eles tenham ficado quadrado, ó. É secado, né? Então, infelizmente, apesar da carne, ó, pneu novo, eu tive que comprar mais 4 pneus, meus irmãos. Mas pensando nos inscritos, né? Ela tá aqui, ó, chegou hoje. 4 pneuzão zero, ó. E vamos mandar botar no bicho. A polícia já tá aí. Pneu aqui fora, família, e a gente vai mudar para essa medida. Acho que era 245, agora a gente diminuiu, né? Diminuindo a borracha. 4 pneus novos. Tá ali já, ó. Guerreiro. Agora faz pena trocar um pneu desse, né? Então não acaba gasta. Olha pra aí, novo, zerado. Todos os 4 tá assim. Comprei da mesma marca. Tudo bom? Bom, família, então tá os 4 pneuzinhos novos aí. E vamos começar com o assunto, né? Hoje foi anunciado, na hora que eu tô fazendo esse vídeo, que a mudança que a gente lutou tanto, fizemos vários vídeos aqui da mudança do PPI, os entreguistas sempre mentindo para nós, dizendo que se fizesse isso, se tirasse o PPI da Petrobras, ia ter risco de desabastecimento, que era uma, como eu já expliquei em vários vídeos aí, tá no ar, né, que era uma ameaça velada dos acionistas estrangeiros. Veja, meus irmãos, eu respeito toda a opinião, tá certo? Você dizer, por exemplo, eu prefiro o prata do que o vermelho, esse aqui é melhor por conta disso e disso e disso, aí vem o outro e diz, esse aqui é melhor por conta disso e disso e disso. Cada um, né, tem a sua opinião. Agora o que você não pode negar é os fatos. Por exemplo, não tem 4 pneus ali. Isso é uma mentira. Uma coisa é a opinião, outra coisa é você negar os fatos, o óbvio. Tem 4 pneus ali sim. E quando você diz que a Petrobras, como vários youtubers estão fazendo, né, canalhas, dizendo que a Petrobras vai quebrar por não cobrar PPI, isso é uma mentira. A Petrobras quase quebra por culpa de roubo. Tá aí as matérias da mídia, vou colocar para você ver. Petroladrões, petrolão e todos os absurdos que a Petrobras foi literalmente saqueada pelo PT, certo? Isso fez com que a empresa tivesse prejuízo e quase quebrasse. Não foi PPI. E eu tenho uns fatos para provar isso para você. A Petrobras existe desde 1953. Ela enfrentou, né, no governo Getúlio Vargas, ele enfrentou difamação, né? As 3 irmãs do petróleo pagando, como sempre fizeram, aos seus infiltrados para difamar mesmo e dizer, olha, o governo está gastando com isso aí, vai bater com os burros na água. O petróleo, se ele achar petróleo, primeiro diziam que não ia achar, que no Brasil não tinha, e se achasse, eles já tinham informações que tinha petróleo aqui, né? Mas eles ficavam pagando aos deles, como sempre, para ficar mentindo e difamando. E Getúlio sabia disso, disse, não, vou ter a nossa empresa, porque só isso aí vai poder dar segurança ao país, vai dar autossuficiência,
vai fazer com que esse país realmente ocupe o lugar dele de primeiro mundo. Não é à toa que o Dr. Enéas elogiava o Getúlio Vargas, né? Embora um monte de entreguista critique. O cenário é dantesco. É um cenário que Getúlio Vargas viu, né? Viu naquela época, quando ele nacionalizou o subsolo, né? Quando ele criou, o senhor sabe, né? Tanta coisa que nos fez, e ele é daqui da região dos senhores, que nos fez ter orgulho da nossa pátria. Foi o último nacionalista. O último. De lá pra cá, antes dos militares, durante e depois, é uma sucessão de governos entreguistas. Antes, durante... Parem de estar falando de ditadura, isso tem a menor importância. Do ponto de vista, não foi o ato ditatorial que foi pior. Pior foi a entrega de tudo. E isso também a imprensa não fala. O pior que ocorreu no governo militar foi a entrega. Naquela época, iam se assinando documentos e tudo ia indo embora. É isso que está por trás de tudo. É a grande riqueza de uma nação que tem tudo para ser soberana. De uma nação que é a mais rica do mundo. Aqui eu nasci. E aí o Getúlio, contra toda essa difamação, que dizia que se achasse petróleo, o petróleo ia ser de péssima qualidade, que ia se gastar mais para refinar do que para importar de fora, que era uma loucura fazer isso, era uma burrice fazer isso. O cara foi, conseguiu essa empresa, né, fez essa empresa brasileira, e aí tá aí o resultado. Petróleo de primeira qualidade. Hoje os engenheiros da Petrobras são os melhores do mundo. Tecnologia de ponta, como você não pode nem pensar. Eu nem consigo explicar para vocês, meus irmãos, que é muito termo técnico, né? E se a pessoa for falar, a pessoa não entende. Mas nas extrações de águas salgadas a águas profundas, Petrobras é número 1. É uma empresa, é um orgulho nacional, literalmente, como a Vale também era, certo? E essa campanha de difamação, ela é feita, sempre foi feita, para que o povo não tenha orgulho de nada que é nacional e queira, de fato, que seja entregue. Agora, o que o povo tem que entender é que, se a Petrobras existe desde 1953 e nunca quebrou, né, por não cobrar PPI, isso foi criado no governo do Michel Temer, que é um sacana, é um bandido que deveria estar preso, né? Ele conseguiu fazer isso pegando a inocência do povo, aquela sensação falsa de vitória. Impeachment a Dilma, agora está resolvido os problemas. E eu fiz um vídeo chamado Impeachment Combinado, que esse vídeo foi censurado, né, foi tirado da plataforma. E o motivo disso é porque eu dizia que tudo que o PT não conseguiu fazer para o sistema, com a sensação de falsa mudança, o Michel Temer ia fazer. Porque são dois agentes, podem trabalhar de maneira diferente, mas servem ao mesmo propósito. O PT quebrou a empresa, né? E com aquela história de empresa quebrada e sensação de mudança, ele conseguiu implementar uma coisa que é um roubo instituído. Porque, meus irmãos, veja bem, se a gente soubesse que no meio aí de São Paulo, certo? Imagine que aí no meio da grande São Paulo tivesse um diamante de 3 toneladas enterrado. O governo poderia pegar esse diamante e dizer, esse diamante de 3 toneladas eu vou doar para a França. Ele não pode fazer isso, porque o governo, ele não é dono de nada. O governo está aí simplesmente para administrar, né, e fazer coisas e ações a favor do povo. Então, se ele não faz, é outro problema, né, que o povo deve cobrar para que não aconteça. O governo também não é dono, porque muitas pessoas, se achassem uma coisa dessa, diziam logo, o governo agora vai levar porque o governo é o dono. O governo de fato vai levar, mas ele não é o dono, ele está ali para administrar. Aqueles homens que sentam naquelas cadeiras ali só estão lá porque têm, né, o direito de nos representar. Só isso, eles não são donos de nada. Sendo assim, como não tem como a gente pegar e fragmentar esse diamante fictício de 3 toneladas e dar a cada brasileiro um pedacinho, não tem como fazer isso. O governo vai pegar aquilo ali, vai usá-lo de maneira que possa melhorar a vida de cada um de nós. Mais saúde, mais educação, segurança, infraestrutura, tudo isso o governo vai ter que fazer. Porque agora ele achou esse diamante e esse diamante pertence aos brasileiros, ele não é dono, entenda isso. A única mudança desse exemplo fictício que eu estou dando para a realidade é que, em vez de diamante, é o petróleo. O Brasil é muito rico, as nossas máquinas são movimentadas através do petróleo, então nós precisamos desse petróleo.
E como somos donos, o governo não pode nos vender o que é nosso. Aí você diz, mas Davi, a gente sempre pagou combustível, nunca foi nosso. É ilusão pensar isso, o petróleo é nosso sim. Entenda isso, o petróleo é nosso, o que o governo cobra é para extraí-lo, o serviço que ele presta, a extração, o refino, o transporte, para que você não tenha que ir lá no fundo do mar pegar, né? Você vai no posto de gasolina, tá lá bonitinho, refinado, pronto para o teu carro com toda a segurança. O governo cobra por isso. Mas, óbvio, né? O lucro do dono do posto. Por aí para. O que esses caras fizeram foi iludir a população, dizer que o petróleo não é nosso, sendo que a Petrobras, mesmo por causa do PT, que fez ela ser uma empresa de capital misto, vendendo parte das suas ações, 39%, quase 40%, está na mão de estrangeiros, isso é fato. E é justamente esses estrangeiros que ficam forçando esses absurdos aqui dentro. Em vez de, como a gente sabe, cobrar pela extração, cobrar pelo refino e mais o lucro em cima, os caras não estão satisfeitos com isso. Os caras querem, esse litro aí vale quanto lá fora? Vale $5, então vende a $5 no Brasil. Mas o Brasil não vende, não paga em dólar a sua população. O Brasil não tem despesa em dólar para conseguir esse petróleo. Então por que é que vai se cobrar em dólar? Bom, eles nunca responderam essa pergunta. A única coisa é que a Petrobras vai quebrar. E aí, como eu disse, não é opinião, é história. 1953 nunca quebrou. Por que ela iria quebrar? Se não roubarem a empresa, se não sabotarem a empresa, ela não vai quebrar por cobrar PPI. Até porque, para você que não sabe, a Petrobras tira uma verdadeira quantidade absurda de petróleo do chão, porque esse solo é muito fértil. Quanto mais procura, mais acha riqueza aqui. Essa é a terra que emana leite e mel, meu amigo. Entenda isso, é verdade. Não é coisa de evangélico, de católico, não, de cristão. Isso é coisa real, certo? Se a turma fala isso é porque tem razão. Então entenda. A quantidade absurda que a gente tira de petróleo, a gente tira o nosso de usar e ainda exporta muito. Agora a gente vende o petróleo bruto, o barril do petróleo. E esse barril vai continuar sendo vendido em dólar. E é óbvio que não era justo continuar cobrando, né, dos brasileiros aqui dentro, que são os donos desse produto, em dólar, se as pessoas ganham em real. E são as donas, não tem como o governo nos vender o que é nosso. Então o povo tem que entender isso, tem que exigir, né, que coisas como essa sejam feitas, porque é a realidade, meus irmãos. É nada mais do que a mais pura verdade. Quem está falando isso ou é muito ingênuo, né, que ela vai quebrar agora. Não, ela vai quebrar, como eu disse, se ela for sabotada e roubada. Mas a gente tem que ficar em cima para que isso não aconteça. O PPI, tirar fora o PPI é uma coisa boa. Preço de paridade internacional, não existe isso aqui no Brasil. Isso é um absurdo, isso foi um roubo constituído, né? E graças a Deus, né, devido à situação ruim que o governo está, pode ter certeza que esse governo, né, tem o pior começo de governo de todos os tempos. Então ele está procurando recuperar a credibilidade. E como você sabe, o sistema corta a mão para não perder o braço, né? Então eu vejo como isso, não é porque o PT seja bonzinho, porque foi eles que causaram todos esses problemas. Como eu disse, se esses acionistas hoje estão aí controlando, né, quase 40% das ações, foi porque o PT liberou. Se a empresa quase quebrou e deu esse argumento que vai quebrar se não botar PPI, foi por conta do PT que roubou a empresa. Então não vou agradecer, obrigado, Lula, não, fez mais do que a obrigação dele, certo? E a gente tem que ficar em cima, meus irmãos. Agora, que vai baixar agora combustível, vai baixar o gás, e como o Brasil é movido por combustível, né, é óbvio que os produtos começam a baixar também, tem que entender isso. Outra coisa, meus irmãos, que muita gente estava dizendo, outro argumento furado, que tem que ser muito ingênuo, né, para acreditar nisso. Davi, mas tinha que vender mesmo, porque daqui a pouco todas as frotas vão ser elétricas e a Petrobras não vai valer mais nada. Olha, isso aí é uma coisa que cada vez mais se prova ser uma balela. Sabe por quê? Basta você entender a nossa própria história. Você lembra que há pouco tempo no Brasil teve, alguns anos, né, não faz pouco tempo não, alguns anos, teve o tal do apagão. Ou seja, teve um período de seca, a nossa energia é fabricada, energia elétrica é feita com as forças das águas, a maior parte dela, e por ter muito eletrônico, né, a gente usar muita energia, teve que se fazer o apagão. Bandeira vermelha, aquela coisa toda, todo mundo pagando mais caro se passasse de tantos quilowatts, vocês lembram disso, não é? Isso no Brasil, que é um país super desenvolvido em energia, abundante em energia elétrica, porque a gente tem muitas águas aqui, muitos rios aqui. Europa tem lugar ali que usa ainda 100% de energia elétrica. 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 100% de
né, carvão e gás. Por isso é que aquele cara daquele país que está em treta tem tanto poder lá e influência, porque ele cortou o gás dos caras, pronto, os caras se ferraram. Ah, mas eles estão construindo hidroelétricas, né? Baterias de não sei o que. Meu irmão, isso é um sonho. Um sonho que eles pensam em fazer, mas nunca conseguiram, e a gente não sabe nem se vai dar certo. Porque toda bateria que você conhece e você sabe, por melhor que ela seja, que use nióbio, que use não sei o que, ela descarrega. E as baterias acabam sendo mais caras do que o próprio produto. Então como é que vai se fazer isso? É uma coisa que é um futuro distante, meus irmãos. Essas datas que aquela organização que está o mundo todo quer, elas não são cumpríveis, não tem como cumprir. A verdade é essa, meu irmão. E com esse desdobro, essa conversinha, muita gente, não, doa mesmo, porque aí vai ser bom. É burrice, tá certo? Então eu fiz esse vídeo aqui baseado em fatos, qualquer um pode pesquisar, e é assim que a gente trabalha. Eu ainda vou sair na Cristine, né? Era para fazer esse vídeo andando com vocês, mas enfim, né? Saiu assim. E é aquela coisa, meus irmãos. Fique atento, porque dos dois lados tem gente tentando nos enganar. A verdade é que você tem aí no Brasil muitos infiltrados do próprio sistema que estão aqui não para falar a favor do povo, né? Mas falar a favor deles próprios. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus. Um abraço. Vou colocar aí talvez uma aceleradinha com a Cristine para finalizar. Quem quiser participar, participe, tá certo? Vale a pena. O carro tá, processo de finalização tá quase como eu quero, e logo vai estar sendo sorteado aí. Data eu não vou dar, né? Mas a gente espera aí que tá bem próximo, tá certo, meus irmãos? Então é isso. E com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui. Bom, família, primeiro testezinho com os pneus novos. Já encontramos um cururu ali, tudo desligado atrás, ó. É de lascar, né? Vocês estão vendo na câmera. Olha o cururu aí, ó. Oi. Deixa eu ver que machucou. Eita. Puxadinha. Eita, que agora ficou gostoso demais, família. Alinhou, balanceou hoje. E eu tô dando a primeira voltinha. Então eu não tô achando o volante certinho não. Ainda poderia estar mais retinho. Estando reto, ó, ele vai pra cá, tá vendo? O carro não tá puxando, mas poderia ter ficado melhor alinhado. Imagina, família, essa emoção de vocês aí, ó. Só. Ó. Tirei o pezão, mano. E aqui não tem visão, né? Pode ter um carro parado, ó. Vamos lá, ó. Na quinta mesmo, sem reduzir, ó. 200 é boia. Eita, astrinha venenoso da festa. Família, tá show de bola mesmo. Pode comprar, velho. Agora pode comprar, que tá do jeito que a gente queria. Vou explicar pra vocês depois, né? Só essas finalizaçãozinhas. Eu quero pegar o papel e bater a real, mostrar os papéis, tudo que foi botado, família, que foi gasto. Ai, família, se Deus quiser, agora vai, Senhor, obrigado. Vou ver um inscrito muito feliz. Ô, Davi, é o que eu gravei. Agora eu saber o que tá acontecendo. Descobrir aqui que eu atolo de novo, família. Pera aí. Vamos lá.
temperatura aí tá quanto? Ah, 78, 76. Do motor aí do ar. 103, né? Show! Um pau desse, hein, família? É show de bola! Tá baixando 97, a gente dá essa aliviada. Tá aqui a atual. Tá vendo? Ah, tô vendo. Essa tem que ficar de olho. 92. É, o legal mesmo é a gente andar assim, nessa faixa de 90. Mas pisando pode chegar a 100 de boa. Tranquilo, né, família? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Só pra complementar aí o vídeo, né? Fazer mais uns testezinhos aqui pra ver se a suspensão tá daquele jeito afiadinha como a gente gosta. E é nóis, família. Eu queria ter gravado de dia, né? Que é mais show de bola, mas os compromissos não deixaram. Fiquem com Deus, agora sim, fui.